Irmãos, nós estamos no ano da reaproximação, é o tema que temos ministrado, é o tema deste ano, o lema, melhor dizendo, é o lema deste ano de 2022. E nesta noite, que lancei de manhã, quero falar sobre a parábola do semeador. E à luz deste texto, a nossa campanha do ano da reaproximação ou da aproximação. O que Deus tem para nós, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, que um alto oficial da rainha de Candace vinha lendo a palavra do Senhor. E ele não estava entendendo, ele não estava compreendendo o que estava lendo. Ele viera adorar em Jerusalém, estava de volta para sua casa, lendo o profeta Isaías. Deus, na sua graça, mandou Filipe, um evangelista, um diácono, se aproximar dele para falar com ele e ser instrumento de Deus na vida daquele homem. E ele faz uma pergunta: compreendes o que lês? Ele então, ao ouvir esta pergunta, ele dá uma brilhante resposta: como poderei entender se ninguém me explicar? Como que eu posso entender o que eu estou lendo se não há ninguém para me explicar, se não há ninguém para me ensinar, se não há ninguém para dizer a que se refere esta palavra? Diz a Bíblia que Filipe então, ele imediatamente prega para o eunuco, ele evangeliza o eunuco, e ao evangelizar o eunuco, caminha fora, pararam perto de uma água. E o eunuco olha para a água e diz: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Filipe então diz: é lícito se crês de todo o coração. Ele imediatamente fala: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ao fazer esta afirmação de fé, ao fazer esta pública profissão de fé, Filipe manda parar o carro, uma carruagem, desceram a água, e ali aquele homem fora batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O eunuco então segue o seu caminho, cheio de alegria e júbilo, e Filipe vai para outra região pregar, proclamar a palavra de Deus. Certa feita, numa cidade, um pastor pregava, e havia ali naquela cidade alguns índios, que estavam fazendo tratamento de saúde, e um dos índios foi tocado profundamente pela palavra daquele pastor. E o pastor, ao conhecer o índio, falando com ele, ele diz da tribo que ele era, e disse que ia dormir por ali mesmo, não tinha onde dormir, porque ele estava fazendo um tratamento de saúde e tinha que ficar até o dia seguinte. Mas que ele tinha sido profundamente tocado, impactado pela palavra. A palavra havia mexido com o seu coração. O pastor o convida para dormir em sua casa. Ele tinha uma edícula no fundo da sua casa, e ali um quarto, reservou aquele quarto para aquele índio passar a noite. O pastor conta no seu livro que de madrugada ele havia acordado, olhou para a edícula onde o índio estava para dormir, a luz estava acesa. Para a surpresa dele, ele se aproxima para ver o que estava acontecendo. O índio estava com uma Bíblia. Ele sabia ler, ele estava lendo a Bíblia, e ele passou a noite inteira lendo o Evangelho, empolgado com a palavra do Senhor, empolgado porque Deus havia mexido com o seu coração. Despede do pastor no dia seguinte, vai para os seus exames, volta à tribo dizendo que meses depois voltaria à cidade, e assim fora feito. Meses depois, aquele índio volta à cidade, procura o pastor, e o pastor lhe faz uma pergunta: como você está? Você está bem? Você ainda está apegado ao Evangelho? Você ama ainda a palavra do Senhor? E sim, eu amo a palavra do Senhor. E lá na minha tribo, eu já batizei 80 índios já este mês. Porque eu cheguei lá, preguei para eles, ministrei a eles, e já batizei 80 índios, e eles estão já batizados. Veja que ele aprendeu, estava passando adiante. Tempos atrás, já contei aqui aos irmãos,
Um dia eu estava saindo de um dos lugares da cidade e havia uma mulher, uma senhora de idade com uns 70 anos para frente. Ela estava chorando na calçada. Eu vi ela chorando, me aproximei dela e disse: minha senhora, o que está acontecendo? Vejo que o senhor está chorando. Ela disse: eu entrei aqui neste lugar, da onde o senhor saiu, era um fórum, procurei vários advogados para me ajudar, e ninguém quis pegar a minha causa, ninguém quis me ajudar. Eu saí aqui fora rogando a Deus, Deus manda alguém para me ajudar. Eu me apresentei como pastor e advogado, que eu poderia ajudá-la sem cobrar um centavo sequer e ser bênção na vida dela. E fui conhecendo mais aquela senhora. Aquela senhora reúne num dos bairros distantes de Cascavel, onde ela mora. Ela tem 60 pessoas que ela evangeliza e ministra a palavra de Deus semanalmente. Sem saber falar o português corretamente, sem ter muita eloquência, sem ter muita oratória, mas 60 pessoas aos seus cuidados. Uma senhora muito simples. Quando queremos ser usados por Deus, Deus nos usa. Quando alguém quer ser instrumento nas mãos de Deus, Deus capacita em nome de Jesus. A Bíblia fala, ensina a palavra do Senhor de dois homens. Os irmãos vão lembrar o nome deles. Vamos fazer aqui um teste bíblico. Eu falo a história e os irmãos falam o nome das pessoas. Quem acertar, ganha um abraço do diácono de plantão. Quem errar, paga pizza para toda a igreja após o culto. Combinado? Tendo registrado em 2 vias, com assinatura por verdadeiro. Havia 2 homens apóstolos que eram iletrados em cultos. Qual era o nome deles? Oi? Pedro e João? Oi? Gilerdi? Pedro e Silas. Acho que o diácono vai perder o abraço deles, Veja comigo, abra na Bíblia, Atos capítulo 4, para mostrar para vocês verem na Bíblia. E quem gosta de marcar, pode marcar aí na Bíblia. 4:13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pedro e João, o que eles eram? Iletrados e incultos. O que é um iletrado? É quem não tem coleção de letras, Iletrado, sem letras, ele não tinha conhecimento nenhum, ele era inculto. Mas em meio aos apóstolos havia Paulo, que veio depois, Mas Paulo era doutor. Havia Lucas era médico, Paulo era doutor em conhecimento, filósofo. Lucas já era médico, doutor. Havia os demais que eram estudados. Mas Pedro, me chama a atenção, Pedro era iletrado e inculto. Pedro era aquele homem que chegou a negar a Cristo. Quantas 3 vezes que negou a Cristo? 3 vezes, parabéns, sabe de cor a irmã a Bíblia, 3 vezes ele nega Jesus. Mas ele foi restaurado por Jesus. No Pentecoste, quem pregou? Um doutor? Um letrado? Um culto? Um diplomado? Não, um homem iletrado e inculto chamado Pedro. Deus usa a quem Ele quer, desde que a pessoa se dispõe a ser usada pelo Senhor. Pedro poderia dizer assim: mas eu nunca serei usado por Deus, porque não tenho conhecimento, eu preciso conhecer mais. Certa feita eu falava com um pastor de uma cidade, da região, e dizia assim: pastor, eu quero conhecer mais, estudar mais, para depois eu vou trabalhar na minha igreja, com essas áreas, eu trabalho na central, vou fazer um curso em São Paulo de 3 anos, depois eu vou plantar na minha igreja. Eu falei: até lá sua igreja morreu, tem que começar já. Ele não quis, e nem pastor mais é hoje. Veja que Deus usa, desde que nós não venhamos a criar obstáculos, ou venhamos a vencer os obstáculos. Pedro poderia dizer: mas eu neguei a Cristo 3 vezes, eu fui aquele discípulo infiel ao Senhor Jesus, eu neguei, eu disse veementemente que eu não conhecia. Diante daquela mulher, perto da fogueira, eu dizia que não sabia quem é Jesus. Eu nunca mais vou ser um apóstolo. E Deus usou Pedro no Pentecoste para provar para você e para mim: não importa se você errou, se você falhou,
Mas você teve um reencontro com Cristo, você foi purificado, foi transformado, foi mudado, foi moldado e pode ser usado por Deus de maneira brilhante, poderosa, novamente, em nome do Senhor Jesus. Não é porque você caiu que permanecerá caído. O Senhor estende a mão para levantar, e a igreja também estende a mão para levantar, não para pisar, mas para restaurar vidas e abençoar vidas em nome de Jesus. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu presente para garantir o seu futuro. Então o passado foi levado na cruz, o presente de santidade e purificação para ser usado tremendamente por Deus em nome de Jesus. E Deus quer te usar. No domingo passado, quem estava no culto ouviu aqui de um pastor, Pastor Kim. Na Coreia é interessante os nomes, né? Ko, Kim, O, A, U, né? Assim vocês pegam o vocabulário, fica mais fácil para colocar o nome das crianças. Na Coreia é tão fácil, até foto 3x4. Esqueci a minha, empresta a sua. Já coloca o documento, que é tudo cara igual, um do outro, é tudo igual. Presta sua foto e fazer meu documento, é tudo igual lá, só muda o nome. Mas o pastor Kim, criado num lar pobre, sem recurso nenhum. Lembra que ele contou aqui? Quem não estava presente vai ouvir agora de novo. Ele, para estudar, ele ia no lixo e catava os livros que as pessoas jogavam no lixo para ler e estudar. E estudava com aquilo. E começou uma igreja há 30 e poucos anos atrás, com menos de 10 pessoas, investindo em crianças. E hoje, na sua igreja, reúne dominicalmente 20 mil pessoas adorando a Deus, uma das igrejas da Coreia, e foi eleito presidente de todas as igrejas presbiterianas da Coreia do Sul. Deus usa. Muitas vezes nós criamos obstáculos, muitas vezes nós criamos barreiras. No texto ora lido que eu vou ministrar, fala de 4 tipos de solos, que representam 4 tipos de ouvintes. E ao olharmos para a palavra do Senhor, nós iremos perceber lá no capítulo 13, vou adiantar aqui o verso 19, onde o verso 19 diz assim para nós: a todos os que ouvem a palavra do reino. Lá no versículo 20, o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve. Lá no versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos, o que ouve. Verso 23, em boa terra, o que ouve. Veja aqui, os 4 tipos de ouvintes, o nome já diz ouvintes, porque os 4 ouviram a palavra. Os 4 ouviram a mesma palavra. Então eu chego a uma conclusão inicial, que o problema não é se eu estou ouvindo, o problema é como eu estou ouvindo. Não é se eu estou dando ouvidos, mas como eu estou ouvindo a palavra do Senhor. Como eu ouço cada exortação, como eu ouço cada palavra, como eu ouço aquilo que o Senhor ministra ao meu coração. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele termina a mensagem dizendo: os que ouvem a palavra e vêm a mim, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ouve, veio, praticou. O que ouve a palavra, vem a mim e não pratica, é como o homem construiu a sua casa sobre a areia. Ao vir a enchente, e a enchente vem sobre a casa sobre a rocha, a casa sobre a areia. Mas aquele construiu sobre a areia, o outro sobre a rocha. Ambos ouviram a palavra de Jesus. Ambos foram até Jesus. Mas o que gerou este ir? O que gerou este ouvir? Houve permanência. Houve algo embasado, sólido, ao ouvir de Jesus. Então entenda, meu irmão, minha irmã, nesta noite, a questão não é ouvir, mas é como nós ouvimos. Ao lermos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, vai dizer que eles receberam a palavra, ouviram a palavra de Deus, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às angústias,
mesmo em meio às tristezas da vida, mas receberam como palavra de Deus e não como palavra de homens, e a praticaram. E ao receber e praticar, eles foram abençoados. Eu gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes, creio que os irmãos também. Gosto porque é uma pessoa, é uma celebridade para nós, mas sempre quando eu ligo para ele, eu mando um WhatsApp para ele, de imediato ele já responde, ele atende, retorna a ligação, não é estrelinha, é um homem humilde, consagrado. E às vezes alguém perguntando para ele: pastor, como está a tua igreja? Ele disse: minha igreja está ótima, minha igreja está bem, a minha igreja está mais ou menos. E alguém perguntou: mas como assim ótima, bem, mais ou menos? Sim, porque o povo lá me ouvem todo domingo pregar, e uns recebem a palavra, estão excelentes, outros estão mais ou menos, que não crescem, não estão progredindo, não estão crescendo na fé, ouvindo a mesma palavra. Então veja que os mesmos ouvintes, mas entre os mesmos ouvintes, diante da mesma palavra, uns prosperam, uns crescem, uns avançam e outros ficam para trás. A questão não é se você está ouvindo, mas é como você está ouvindo. E o que isso tem gerado no seu coração? O que isso tem gerado na sua alma? Tem ouvido com resistência? Tem ouvido com o coração aberto? Eu já contei aqui de uma experiência na África, onde na África, antes de começar o culto, os diáconos vão à frente da igreja e falam assim: irmãos, entre alguns instantes nós vamos começar o culto, e eu quero pedir aos irmãos, você está preparado para receber a palavra? Deus vai ministrar nessa noite, vai ser fenomenal, vai ser tremendo, vai ser fantástico. Mas se você estiver em pecado, se você cometer algum pecado, Deus não vai falar ao seu coração. Então quem sabe vamos dedicar agora um momento de confessar a Deus nossos pecados, confessar a Deus nossas mazelas, nos purificar diante do Senhor, para que o pastor entre com a mensagem, os músicos, o louvor, nós possamos ser levados à presença de Deus, em nome de Jesus. E Ele prepara a igreja. Quando a igreja está quebrantada em oração, ele vai ao gabinete, bate na porta e fala: pastor, a igreja está preparada, o senhor pode entrar, iniciar o culto. O pastor entra, o louvor, as músicas, e quando vem a pregação, é um visitar do Espírito Santo tremendo em nome de Jesus. Porque as pessoas prepararam para ouvir, as pessoas prepararam para ouvir. Como você tem ouvido? Você cursa uma faculdade, uma universidade, uma escola, um colegial, seja lá o nome que for, você estuda, o mesmo professor dá a mesma aula, alguém precisa anotar tudo, escrever tudo, outro vai apenas ouvindo, e aquele que vai apenas ouvindo faz uma prova talvez melhor do que aquele que escreveu tudo. Mas aquele que escreveu tudo também, se ele memorizou, ele pode fazer uma excelente prova, porque é como eu estou ouvindo, eu estou prestando realmente atenção, eu estou realmente entendendo o que está sendo dito, o que está sendo proferido, o que está sendo ensinado. E note hoje que as pessoas não prestam mais atenção quando você está falando. Vá, quer uma experiência amanhã, segunda-feira, hoje à noite. Você que vai pagar pizza para todos nós na igreja, né? A Fran vai pagar lá pizza para todo mundo. Não pode, que a Fran é a mulher do emagrecimento, não pode ter engorda o povo, né? Delita até amar, coitado, estou até orando por ele, estou passando fome em casa. Mas está ali sarado, né? Fiz propaganda de graça para você. Hoje à noite ou amanhã, vá no mercado, uma lanchonete, restaurante, posto de gasolina, qualquer lugar que você tem que pagar alguma coisa. E ao pagar, você pega o seu cartão, dá o cartão e fala assim: por favor, no débito. Débito. A pessoa depois vai perguntar para você: débito ou crédito? Você já falou, mas ela não deu ouvidos. Você falou, ela não deu ouvido. E você fala assim: eu já falei. Ela disse: já falou o quê? Porque ela está no automático. Ela acostumou a perguntar: débito ou crédito? Você já falou crédito ou débito? Ela vai perguntar: débito ou crédito? Ela não entendeu nada do que você falou, ela não prestou atenção. Porque as pessoas estão na correria do dia a dia, elas estão no automático do dia a dia, e não param para prestar atenção naquilo que está sendo dito. E aqui Jesus está proferindo, Jesus está ensinando, Jesus está ministrando. Irmãos, às vezes eu fico abismado, falo no bom sentido, porque
coisas tão simples, tão básicas do beabá cristão, muitos não sabem. E às vezes pessoas fazem perguntas simples. Não tem importância fazer perguntas simples. Nenhuma pergunta é tola. Pergunta tola é aquela que você quer saber e não pergunta. Isso é tolo porque você deixou de perguntar. Pode ser simples, pode não ser simples. Aquilo que para você é complicado, para mim pode ser simples. Aquilo que para você é simples demais, para mim pode ser complicado. Mas aí pessoas perguntam coisas básicas que nós ficamos pensando: será que não estão ouvindo? Já preguei tantas vezes sobre isso, já falei tanto sobre isso, mas nós falaremos quantas vezes for necessário, porque nós queremos que pessoas aprendam, queremos que pessoas cresçam. E veja neste texto que Jesus, agora eu entro no texto, ele está falando sobre a parábola do semeador. E eu quero destacar para você aqui esses 4 grupos de ouvintes da palavra que vai trazer para nós em nome de Jesus. Mas antes dos 4, algumas considerações iniciais. A primeira delas é que nós não produzimos a semente. A semente aqui no texto é o Evangelho. A semente no texto é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É a ministração do Evangelho. Diz que eis que o semeador saiu a semear. E eis que o semeador, verso 3, capítulo 13, saiu a semear. Não está dizendo que ele preparou, que ele fabricou a semente. O Evangelho não é fabricado por nós. O Evangelho vem pronto. A semente do Evangelho vem pronto. Uma dádiva, uma bênção de Deus é que nós não precisamos fabricar mensagens. Ela está pronta. Não preciso ficar pensando lá: Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou pregar? Me dá uma palavra. Deus fala, tem 66 livros, só lê. Já está pronto. Nós não somos aqueles autores das mensagens. Nós somos apenas transmissores da palavra de Deus em nome de Jesus. Deus traz uma mensagem, uma palavra bíblica. Cada um recebe de um jeito, de um tipo. Cada pregador tem seu estilo de pregação. Uns gostam de escrever, outros vai sem escrito, outros memorizados, outros colocam um telão na frente para ler a pregação, não tem importância. Mas a mensagem de todos é a mensagem da palavra, a mensagem bíblica. Já recebi muitas pregações dormindo e acordava com a mensagem pronta, tema, conteúdo, divisões, textos bíblicos, recebia tudo em sonho. Deus pode fazer isso querendo o Senhor, Ele é soberano. Mas nós não fabricamos a mensagem ela vem de Deus. Então a semente nós não produzimos, mas a nossa missão é espalhar a boa semente. Eu não a fabrico, mas eu preciso espalhá-la. A semente não pode ficar guardada, eu preciso espalhar a semente. Outra verdade: não haverá sucesso em todas as semeaduras. A Bíblia está mostrando claramente para nós. São 4 tipos de solos: à beira do caminho, entre as rochas, entre os espinhos, em boa terra. Boa terra produziu. Entre os espinhos, o solo rochoso e à beira do caminho não produz nada. Mas eu entendo que não haverá sucesso em todas as semeaduras. Eu preciso semear na certeza que irei colher, mas não vou colher em todo lugar. Deus vai fazer a sua vontade, Deus vai fazer o seu querer, no forma dele, em nome de Jesus. Mas a minha missão é semear. Devemos espalhar por toda a humanidade. O Evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos, em toda a humanidade. Hoje, louvado seja o Senhor, nós temos as redes sociais, a internet. Temos aí o pastor Leonardo, que está sempre lá no My Family, de dentro para fora, também as devocionais que ele faz. Excelentes mensagens, excelentes palavras, mensagens abençoadas. Temos o Alan, o pastor Alan também faz suas mensagens na internet, também aí, do seu jeito agradável de ser também, brincalhão, né? Ele é bem espontâneo, abençoando vidas. Temos o seminarista Cleverson, temos o seminarista Duda, o seminarista Maicon, a irmã Késia, tem a sua forma de fazer, e nós estamos semeando a palavra, mas devemos espalhar por toda a humanidade. Então quando você vai pregar, você não vai fabricar, você pega algo pronto. A mensagem do Senhor, ela é cristalina, ela é maravilhosa, ela é impactante, ela é poderosa, ela é ungida em nome do Senhor Jesus. E você vai ensinar pessoas
aquilo que você está aprendendo do Senhor, aquilo que Deus está falando ao seu coração, nós precisamos compartilhar com os outros. E quero uma dica especial: quanto mais ensinamos, mais nós aprendemos. Quanto mais ensinamos, mais nós aprendemos. Quando eu era seminarista, no ano de 1000 e alguma coisa lá atrás, muitos anos atrás, já sou pastor já há mais de 20 anos, 20 e poucos anos já era pastor ordenado, mas antes de ser pastor eu estudei no Instituto Bíblico Eduardo Lane, lá em Patrocínio, 3 anos diretos no curso, depois fiz 4 anos de seminário em Campinas, antes de fazer depois outros cursos. Mas antes eu estava começando, eu fui pregar numa congregação, lá no estado de São Paulo, era o primeiro ano de Instituto Bíblico, nem era seminário ainda. Fui pregar numa congregação, me chamaram para pregar, ficar um mês cuidando daquele trabalho no momento de férias. Eu lembro que eu não sabia pregar, e eu então queria fazer um estudo especial sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Todo sermão da montanha eu tenho 5, 6, 7 sem saber pregar. Então eu escrevi a mensagem, eu lia a mensagem, e um dia uma quarta-feira, tinha um pastor na cidade, o pastor pregou no meu lugar, eu fiquei sentado, e após pregar, uma senhora veio para mim e disse assim, uma palavra de motivação, motivacional, poderosa, disse assim: está vendo, seminarista? É daquele jeito que prega, não é de que você prega ficar lendo não, daquele jeito. Uma palavra assim de motivação, profunda para quem está começando. Disse amém, eu recebo em nome de Jesus. Desde aí abandonei os papéis, não preciso mais de anotações, que o Espírito Santo orienta em nome do Senhor Jesus. Mas a palavra foi motivacional, é como você ouve. Eu poderia ter ouvido e falado assim: puxa, ela me desmotivou, não quero mais saber de ser seminarista, de ser pastor, eu vou desistir, eu preciso do papel. Não, eu posso, se alguém pode pregar sem papel, também posso, porque eu aprendi uma coisa: quando eu vou no médico, não vejo o médico lendo o manual para fazer a consulta. Quando alguém passar por uma cirurgia, o médico não está com papel na mão lendo o manual para onde cortar, passa o bisturi do lado direito. Onde é o lado direito? Agora 3 centímetros, você põe a régua para medir 3 centímetros. O cara levanta do hospital, levanta, vai embora. Ele não está com o manual na mão, ele já estudou antes, já preparou antes, e agora está prático para fazer, em nome do Senhor Jesus. Ele estuda antes, mas na hora ele não precisa usar. A irmã prepara aquele jantar maravilhoso, aquele almoço excelente, toda aquela bagunça fica na cozinha, na mesa vai tudo pronto, não vai a louça suja, na mesa vai tudo prontinho. É assim que nós fazemos, porque o Senhor capacita, o Senhor que te capacita, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Mas você recebe a palavra pronta de Deus, o Evangelho do Senhor, que tem que ser pregado para todos os lugares, em todos os cantos, em nome de Jesus. A semente é a mesma, porque é a semente do Evangelho, e o trabalho não será em vão, porque o Senhor disse assim: toda palavra que sair dos meus lábios não voltará para mim vazia. Mas deixa eu te dar uma observação, abrir um parênteses aqui. Toda palavra que sair dos lábios de Deus, não do pastor, mas de Deus. A palavra do pastor, se é de Deus, não volta vazia, mas se é a palavra do próprio pastor, já caiu no esquecimento, já se tornou vazia. Não é porque o pastor falou que vai cumprir, não é porque o bispo, o apóstolo falou que vai cumprir, é a palavra de Deus. Aquilo que eu estou dizendo, aquilo que você vai ensinar, tem que ser de Deus, em nome de Jesus. Porque Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém, irmãos? Repito, Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então toda palavra que sair dos lábios de Deus, da boca de Deus, não voltará vazia. Tem que ter base bíblica, fundamento bíblico, alicerce bíblico, em nome de Jesus. Por isso não será em vão. Essa semente abençoada é a mesma. E Jesus então está pregando, ele está pregando por meio de parábola. E a primeira que ele fala: o homem saiu a semear, e eis que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. O que é a beira do caminho? Diz aqui o texto sagrado, Mateus capítulo 3, versículo 2, versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. À beira do caminho, uma estrada batida, uma estrada dura. Você já andou num caminho, numa estrada de terra, numa estrada não asfaltada? É um lugar duro,
passa carro, passa carruagem, passa animais, e a estrada está dura, batida, pisada por muitos. As aves dos céus, diz a Bíblia, comeram a semente, porque não houve profundidade. A semente não se aprofundou, ela não teve como entrar na terra, porque a terra está dura. E ele está dando aqui a ilustração para nós. E os discípulos perguntaram, verso 10, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus então começa a explicar a parábola. No verso 19 diz assim: a todos que ouvem a palavra do reino, não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ele está dizendo, olha, o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Os discípulos então perguntam, Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor está falando por meio de parábolas? O Senhor poderia explicar para nós o que isso significa, em outras palavras? E Jesus então começa a explicar o que ele havia ensinado. Eu vou explicar para vocês, e aqui ele dá a explicação no capítulo 13, como eu disse para você, no versículo 19. São os que ouvem a palavra do reino, ouviram. Segundo, não compreenderam, não entenderam nada. Terceiro, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Ele ouviu, não entendeu, não valorizou, não quis entender, e o diabo vem e tira a palavra. Eu não quero que você entenda, eu não quero que você compreenda. E aquele e aquela que ao não entender, ele diz, tá bom, falou bonito, não entendi nada, mas tá bom assim mesmo. Ele não quer buscar conhecimento, ele não quer buscar um aprendizado, ele não quer buscar um aperfeiçoamento, ele não quer ouvir corretamente. Eu lembro uma vez que eu estava indo de São José dos Campos a Campinas, quando eu fazia seminário. Eu estava no ônibus, eu comecei a rir demais no ônibus, o povo caiu na risada. 2 jovens sentaram na frente. Aquele tempo ainda, vocês não vão lembrar, vocês não são dessa época, vocês são mais novos que eu, exceto o Theo, né? Aqueles ônibus tem aquela janela que abria, e um jovem, ele puxou a janela para abrir, não conseguia, fazia força, não conseguia, o outro foi ajudar ele, força. Um senhorzinho levantou, chegou na janelinha do ônibus, só fez assim um toquinho para frente e abriu. E alguém disse, mas o senhor é forte. Ele disse, aqui não é questão de força, é questão de sabedoria. Está escrito aqui, ó, ao abrir a janela, empurre para frente, depois puxe. Você não leu? Não é questão de força, é questão de sabedoria. Ou você não quis aprender. Meu sogro brinca que tem que ler o manual. Quem não lê o manual faz tudo errado. Quantas coisas nós já quebramos por não ler o manual? Tem que ler o manual, tem que ler o manual. Tem o remédio, tem a bula. E a pessoa não pode tomar aquele remédio, não lê a bula, não lê o manual, pensa que vai tomando qualquer coisa. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Ah, toma esse remédio que é bom, outro fala, toma esse outro que é bom. Aí chega o preto e fala, toma Involmec que é bom. Aí você toma e morre, porque é para animal, né? Toma o remédio errado. Você precisa entender. Mas a semeada à beira do caminho, eu ouvi, chegou ao coração, eu não compreendi, mas eu deixei para lá. E o diabo vem e já arrebata. Ele não permite que a palavra fique no seu coração. Mas o Senhor conta uma outra, o que foi semeado em solo rochoso, à beira das pedras, o que caiu sobre a pedra. O que é isso, meu irmão? Ouvintes de coração pedregoso, ouvintes que ouviram, receberam a palavra, vai dizer a Bíblia que com satisfação, que creem apenas por algum tempo, mas o solo é rochoso, o coração é empedernido, o coração está duro, o coração não quer ceder. Veja aí a palavra do Senhor, eu leio para você, versículo 20, depois eu leio o verso 15.
O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele recebeu, foi de pouca duração, chegou a angústia ou a perseguição, abandonou. Eu busquei a Deus, eu recebi a palavra do Senhor, eu recebi com satisfação no meu coração, eu estou crendo, mas eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma dificuldade. Ah, se Deus me amasse, não passaria por isto. Eu pensei que eu ia aceitar a Cristo, e ao aceitar a Cristo, eu entraria para a SAF, sombra e água fresca, né? Não a SAF, sociedade, mas sombra e água fresca. Eu ia agora deitar em berço eternamente esplêndidos, ficar deitado. Eu ia ter dinheiro na conta. Eu ia chegar na igreja de Fusca e sair de BMW. Eu ia chegar na igreja, né, sem dinheiro, minha carteira, o pastor ia orar e ia cair dinheiro na minha carteira. Agora estou passando por uma dificuldade financeira, estou passando uma perseguição na família, no trabalho, porque eu quero me tornar cristão, então não quero saber disso, porque ser crente é sofrer isso, eu não quero, eu quero o bem bom da vida. Por isso que a teologia da prosperidade está agariando muitas pessoas, onde promete riqueza, onde Deus não prometeu, e quem vai ficando rico são os líderes deles, e não os membros das igrejas deles, porque o Senhor, não é assim que a Bíblia ensina. Veja aqui agora o versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então eles ouviram, mas ouviram de mau grado, ouviram e fecharam os olhos estão fechados. Povo de coração endurecido, coração duro, ouvindo sem prazer de ouvir, olhos fechados, porque eu não quero ouvir. Se eu abrir meu coração, se eu abrir os meus olhos, se eu ceder ao que eu estou ouvindo, eu vou ser curado, eu vou ser salvo, eu vou me converter. Eu não quero isto, porque eu nasci assim e vou morrer assim. Papai, vovô, bisavô, tataravô era assim, eu também vou viver assim. Ele não para perguntar se aquilo está certo, se aquilo está correto, se aquilo é verdadeiro. Ele já endurece o coração, porque parece que está indo contra tudo aquilo que ele aprendeu na vida, tudo aquilo que alguém um dia lhe ensinou. Ele se tranca, mas ele não recebe, porque a palavra está ali para abençoá-lo. Diz lá na hora da aprovação, mas na hora da aprovação abandonam, porque eu achava que ser crente era fácil, eu achava que ser cristão era um mar de rosas, eu ia ter tudo na vida. Achar que ser cristão era me tornar milionário. Não, isso não acontece. Não é assim que funciona. Uns Deus pode enriquecer, outros não. Uns podem prosperar, outros não. Mas a salvação não é questão de ter riqueza, é questão de ter vida eterna, em nome de Jesus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que importa é ter saúde, o que importa é ter salvação. Pois se morrer, vai para onde? Se não tiver Jesus, vai para o inferno. Eu preciso aceitar a Jesus como Senhor da minha vida. Mas ao que caiu na rocha, o coração está duro, está fechado, está falando, a pessoa está até ouvindo, mas não está prestando atenção. Está dizendo: Jesus salva, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo, é poderoso, Jesus é tremendo. O coração da pessoa está fechado, está ouvindo de mau grado. Não quero ouvir isto, quero ouvir outras coisas. Ela deixa ouvir, deixa ter profundidade, e por não ter profundidade se perde. Mas qual era o principal problema? Coração inquebrantável, falta de profundidade, falta de unidade. Vou voltar aqui: coração inquebrantável,
não tem profundidade, não tem unidade. A pessoa não deixa quebrantar o seu coração, ela não deixa o seu coração seja repreendido. A Bíblia diz que toda disciplina no momento não parece coisa boa, mas gera fruto de bênção, de vida, porque é feito com amor, em nome de Jesus, para o crescimento, para o progresso. É como o pai quando exorta um filho, ele exorta com amor para que o filho cresça. É melhor ser exortado por um pai do que alguém lá de fora, que não terá a mesma piedade, amor e compreensão do pai, que sustenta, que cuida, que protege, que zela pelo filho. Mas pessoas de coração duro, não querem ouvir o Evangelho, não querem ouvir a palavra do Senhor. O versículo, eu volto a ele, diz assim, verso 20 de novo, quero destacar algo. O que foi semeado em solo rochoso, este que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. É aqueles que não têm persistência, perseverança, continuidade. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pela continuidade. O verdadeiro cristão é conhecido pela perseverança e não pelo momento que ele viveu na vida. Aí eu fui na igreja, eu recebi uma palavra, fui impactado, estou cheio, alegria, louvado seja o Senhor. Mas ele não permanece, ele não busca mais, ele não se aprofunda, não quer saber mais, e vai deixando passar. Daqui a pouco ele já perdeu tudo aquilo, já deixou para trás. Jesus fala então daquela palavra que foi semeada entre os espinhos. A semente caiu entre os espinhos. Ele trabalha sobre os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, os deleites desta vida. Os deleites desta vida, Lucas 8, 14, eu leio aqui. O que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Ele recebe a palavra, fala, que palavra, eu entendi a Bíblia, eu entendi este texto, louvado seja, mas na segunda-feira, ele está sendo sufocado, os cuidados da vida, as riquezas, os deleites, ele se envolve com tanta coisa, ele esquece o que ouviu, ele esquece da palavra, ele sai falando sobre tanta coisa, menos daquilo que o Senhor ministrou ao coração dele. Ele ouviu domingo passado o pastor Kim, invista nas crianças, a próxima geração, tem que investir nelas, porque as crianças é o futuro da nação, a criança não sei o quê, e a pessoa envolve tanta coisa, esquece disso, e não lembra de investir nas crianças e abençoar as crianças. Aí vem as coisas do mundo que investe nas crianças para tomá-las para elas, como socialismo, comunismo, as coisas não é de Deus, quer ensinar as crianças. Vem essas coisas do mundo aí para atrapalhar a mente das crianças, gênero, ideologia de gênero, etc. Essas coisas todos os irmãos já sabem, que é errado. Mas a pessoa não guardou a palavra, ela está tão preocupada com as coisas da vida, com o ganhar, com o adquirir, ela não tem mais tempo para Deus. E ao não ter tempo para Deus, aquela palavra foi sufocada. Aquela palavra que era uma palavra de vitória para ela, fora sufocada. Falava ontem uma pessoa, antes de ontem, ela dizia assim, eu estava num culto, e o pastor fez uma oração especial sobre tal assunto, eu fui à frente, dobrei o joelho, eu orei, eu tomei posse, eu criei, e hoje eu estou aqui, olha como Deus me abençoou, porque eu confiei naquela palavra, era de Deus para a minha vida. Ele fortaleceu na palavra, se alicerçou na palavra, e Deus o abençoe em nome de Jesus. Mas quantas vezes, irmãos, nós ouvimos e perdemos aquilo que ouvimos? Quantas vezes alguém perguntasse na quarta-feira, que foi pregado domingo, você fala, não lembro. Mas o seu time, meu time não tem jeito, não ganhou de novo. O único jeito é contratar o apóstolo, porque tem mundial e faz milagre, porque meu time não consegue ter mundial, né? Não que eu esteja falando de algum futebol, não falo nada disso, não teria coragem de falar isso de púlpito, né? Mas é sufocado pelos cuidados da vida, pelos prazeres da vida, pelos deleites deste mundo, e a palavra se perde. Deleites da vida, cobiça de outras coisas. Marcos 4,19, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições concorrendo,
sufocam a palavra, ficando infrutífera. Irmãos, as coisas do mundo não podem concorrer com a palavra, porque a palavra é essencial. Se você ouve a palavra, e outras coisas estão concorrendo com a palavra, você perdeu a palavra. Falei de manhã sobre oração, disse de manhã, aquele que ora não peca, e quem peca deixa de orar. Se você ora, você deixa de pecar. Se você deixa de orar, você volta a pecar. Quem ora não peca, quem peca é porque não ora. E se você deixa e a palavra concorrer com as coisas da vida, mas eu tenho trabalho, eu tenho faculdade, eu tenho ensino, eu tenho estudo, eu tenho família, tanta coisa para fazer, e a palavra vai ficando de lado. Esse tesouro de Deus vai ficando de lado. Por que há tanta perseguição contra os cristãos nos países aí fora? No Brasil não temos ainda, graças a Deus, velado. Mas lá fora é direto. No país tem de certa forma, mas lá fora é de matar, de perseguir. Aqui não tem. Por quê? Porque eles sabem, se o povo ouvir a palavra, se transforma. Se o povo ouvir a palavra, muda. Se ouvir sobre Jesus, muda. E por que eles querem defender a bandeira deles e condenar os cristãos, matar os cristãos? Porque eles não têm firmeza naquilo que eles creem. Porque acham que o cristão pode derrubar o que eles creem, que não tem firmeza naquilo que crê. Quem tem firmeza no que crê sabe, nada pode derrubar a nossa crença, nada pode derrubar a nossa fé, nada pode matar o nosso Cristo, porque Ele está ressurreto e vivo em nome do Senhor Jesus. Mas quem não tem certeza e com medo de qualquer perseguição que vai destruir a fé, que vai abalar a fé, ele fica com medo, porque não crê naquilo que professa crer. Estou preparando uma palavra nesse sentido, vai ser gravado aqui um tempo atrás, em alguns idiomas também, para impactar em nome de Jesus, querendo o Senhor. Mas se você concorrer com a palavra não pode concorrer com você, vai sufocar a palavra, e você mata a palavra que está entre os espinhos. Espinhos já estavam no solo, enraizado, estabelecido. Os espinhos crescem, espinhos sugam os nutrientes, e os espinhos impedem, traz perigo, e você se machuca quando você caminha entre os espinhos. Será que a palavra de Deus está sendo por você sufocada, morta? Será que a palavra de Deus não tem encontrado profundidade, que é apenas um momento, é apenas um momento do culto, na segunda-feira já perdeu aquilo? Como às vezes numa igreja alguém me diz, fulano saiu da igreja, e nem parece que sair do culto, saiu da igreja xingando, brigando. Não parece sair da igreja, do culto a Deus. Ao sair da igreja para cometer atos ilícitos, pecados, parece não estar cultuando a Deus. Não é, a religiosidade não é uma questão de momento, mas é uma questão de vida, em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós precisamos entender isto. Mas o Senhor fala também, louvado seja, da palavra que foi semeada em solo fértil, 1 a cada 4 pessoas recebe esta palavra. Fala o coração bem preparado para receber a palavra. O coração está preparado, está recebendo a palavra de Deus. E qual é o resultado disso? Se for solo fértil, ele vai dizer aqui, solo fértil, antes de colocar o resultado na tela, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, frutifica, produz a 100, a 60, 30 por 1. Veja que no solo fértil não fica infrutífera, ele começa a produzir a 100, outro a 60, outro a 30, quer seja a 30, a 60 ou a 100, mas está produzindo. E o que produz? Produz salvação. Eu recebi o Evangelho, estou salvo pelo sangue de Jesus. Não preciso pagar promessas. Não preciso andar uma escadaria de joelho, não preciso carregar uma cruz pesada nas minhas costas. O Senhor levou nossos fardos, eu estou salvo, pela graça sois salvo mediante a fé. O justo viverá pela sua fé. Não preciso comprar e pagar pela salvação, ela é de graça. Eu recebo santidade, eu recebo a salvação e caminho no processo de santidade, de pureza em nome de Jesus. A minha oração começa a ser uma oração fervorosa, e não mecânica, e não vazia,
Sabe aquela oração mecânica? É aquela oração que não tem sentido. Um certo amigo meu, já falecido, ele viajou para uma cidade para cantar, ele é cantor. Ele viajou horas e horas de ônibus. Chegou na hora do culto, sentou esperando a hora de cantar. E o culto começou. Ele, por um lapso, dormiu. Tem uns que dormem na hora do culto. Um pastor pregava e disse que o povo dormia. Ele ficou tão revoltado, falou que não acontece, não é possível. Eu prego, o povo dorme. Ele gravou a mensagem, foi ouvir e pegou no sono. Falei, então é eu mesmo que estou causando isso. É eu, o problema é comigo, né? Esse irmão está lá no auditório, o irmão fazendo liturgia do culto, falou assim, não é mesmo, irmão fulano de tal? Ele ouviu o nome dele no auditório, levantou, num congresso. Senhor meu Deus e meu Pai, ele orou assim, muito obrigado, porque nesta noite o Senhor falou profundamente no nosso coração, que mensagem maravilhosa. E o auditório inteiro caiu na gargalhada. Sabe o que é rir de verdade? E ele no meio da oração viu o povo dando gargalhada, parou de orar. Porque eu estou orando, o povo está dando gargalhada. E o pastor no púlpito rachava de rir. Falei, irmão, era Darcy o nome dele, irmão Darcy, veja que tu és um homem de fé. Eu nem preguei ainda. Você está orando como Deus falou profundamente ao nosso coração. Que mensagem brilhante. Nem tinha pregado ainda. Às vezes faz orações mecânicas, orações sem sentido, porque não ouvimos o que foi falado. Irmão, ora aí para que Deus cure o João. A pessoa ora pelo tudo no mundo, menos para curar o João, que não prestou atenção. Acorda, faz aquela oração mecânica, ou vai deitar, aquela oração que é uma reza, com Deus me deito, com Deus me levanto, guarda-me o divino Espírito Santo, amém. E os anjos falam, sai para lá, já não quero saber disso. Oração mecânica, com Deus me deito, Deus me levanto, guarda-me o divino Espírito Santo. No outro dia a mesma coisa. No outro dia vai orar, Deus vai falar, já sei, pode dormir, durma, não me incomode. Mecânica. Mas quando você recebe a palavra, você ora fervorosamente. Você vai à presença de Deus, você pode pedir, que Ele é teu Pai. Agradeça, sim, é verdade, agradecimento, mas você pode pedir também. Não vem com esse negócio que oração é só para agradecer. Também é para pedir, irmãos. Pedir, recebereis. Pode pedir e submeta à vontade de Deus em nome de Jesus. Irmãos, faz um pedido e agora ora, que é um pedido, irmão, para que Deus faça você prosperar nos seus negócios, sua empresa vai bem, teus filhos vai bem. Ah, pastor, não quero pedir não, só quero agradecer. Então deixa que outro peça. Você pode pedir, mas também tem que agradecer. Amém, não amém? Entenderam, irmãos? Nós agradecemos, mas também podemos pedir. Pedir uma audiência com o diretor da empresa, para pedir para trocar a roda do meu carro? Não, vou pedir coisa melhor para ele. Você pode pedir. Oração fervorosa. Falar de Deus e seus feitos. Prazer em cultuar a Deus. Olha que vai gerando. Você começa a ter aquele prazer em cultuar a Deus. Prazer em louvar a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Prontidão. Poder e motivo de Satanás. O diabo está pronto. Qual é o poder? Qual é o motivo do diabo? Preste bem atenção nisso, em nome de Jesus. A prontidão do maligno. Logo vem o diabo. Marcos 4,15. Marcos 4,15. São eixos da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo veio Satanás e tira a palavra semeada neles. O diabo está pronto para tirar a palavra. Tira-lhes a palavra do coração. Poder do diabo. O motivo principal da atuação do diabo, para que não suceder que crendo sejam salvos. Eu não quero que você seja salvo, então eu não quero que você entenda o que está sendo pregado. Eu quero que você não entenda. Eu vou te encher de preocupações, eu vou te encher de ansiedades, eu vou te encher de coisa ruim, para que você não entenda, para que você não compreenda, para que você não aceite esta palavra.
Não, sua vida vai mudar. Eu não quero que a sua vida muda. Eu te quero cativo. Eu te quero nas minhas garras. Eu te quero preso. Eu te quero comigo. Eu não quero que você progrida, que você vai para frente. Então o diabo rouba a palavra do seu coração. E você está preocupado com tanta coisa, menos com o essencial, que é a palavra de Deus. E é o maior prejudicado. 4 tipos de solos. Qual grupo eu pertenço? Beira do caminho, sobre a pedra, entre os espinhos ou solo fértil? Qual grupo eu estou? Eu estou da beira do caminho, tem profundidade, superficialidade, qualquer vento leva a semente, qualquer coisa, as aves vêm, levam, qualquer coisa leva. Eu continuo como estou. Estou na pedra. Me alegrei por um momento, mas não tinha raízes. Não me aprofundei e dancei. Entre os espinhos, preocupado com tanta coisa, sufocado, apertado, angustiado, apavorado. Noites mal dormidas. Onde eu estou? Ou estou num solo fértil, crescendo na palavra de Deus? E diante disso, de manhã lanço agora, seja um facilitador. Nós precisamos aqui na igreja de pessoas que sejam dispostas a serem facilitadoras. O que é um facilitador? É aquele e aquela que vai me ouvir domingo. Ou um dos colegas pastores do colegiado, que temos um colegiado pastoral na igreja. Vai ouvir a mensagem domingo à noite. E vai ser um facilitador para sentar com 2 ou 3 pessoas na semana e compartilhar aquilo que ouviu domingo aqui. Para aplicar a palavra no coração da pessoa. 2 ou 3. Se eu tiver 100, cada um com 2, temos 200 pessoas sendo ministradas. Os discípulos ouviram. Eles não entenderam. Jesus teve que sentar com eles e falar assim: ó, senta aqui, eu vou explicar para você o que é a palavra no espinhos, no solo e à beira do caminho. Vou ensinar você, senta aqui, vou te explicar. Jesus foi um facilitador. Eu quero pessoas que me ouçam no domingo, mas que sentem com 2, 3 pessoas durante a semana, voluntariamente, espontaneamente, e seja um facilitador para essas 2, 3 pessoas em nome de Jesus. Eu preciso de no mínimo 100 pessoas. Estou lançando de manhã, lancei à tarde. Meus irmãos receberão telefonemas nossos, quem não ligar para nós, né? Porque nós precisamos de facilitadores. Você vai ceder a sua casa, a sua família na célula, a sua família como facilitadora. Você não vai ser um líder de célula, você vai facilitar. Olha, domingo nós ouvimos o pastor falar lá da palavra lançada sobre a rocha, sobre os espinhos, sobre a beira do caminho, solo fértil. Você vai perguntar: que tipo de solo nós somos? Nós conseguimos lembrar o que foi pregado domingo passado? E não vem com aquela historinha, não lembro, mas me sustentou, né? Não, nós precisamos lembrar. Os pastores vêm de fora aqui prega um sermão maravilhoso, gasta um tempão preparando, aí 2 horas depois você já esqueceu, está preocupado com IPVA, IPTU, golfe, esquece da palavra semeada. Você precisa ser um facilitador. Precisamos de você, com seus amigos, com seus vizinhos, facilitadores da central. Cela é lugar de reaproximação. Você vai reaproximar pessoas de Deus. Quais as vantagens de termos facilitadores? Primeira vantagem, aí vamos ver algumas, eu estou encerrando. Maior atenção à palavra pregada. Se você torna um facilitador para aplicar o que ouviu aqui, dou tudo pronto para você, esboçado, escrito. Eu não prego com nada escrito, mas eu dou para você tudo escrito, sem problema. Eu escrevo depois da mensagem, que antes nem sei o que eu vou pregar. Só para o pastor que o senhor vai pregar, me dá o tema, pôr num texto. Fala: irmão, nem eu sei. Quando eu souber eu te falo. Mas para você vai ter pronto, para ser um facilitador. E sendo um facilitador, você vai fazer como os líderes de célula atuais. Presta mais atenção na palavra, que eles vão aplicar isso aos irmãos em nome de Jesus. Maior atenção à palavra.
processo de ruminação. Sabe o que é ruminação? Ruminar. Tem a ruminação mental. Ruminação mental é um problema. Quando as pessoas ficam pensando apenas nos problemas, nas crises, nas lutas que geraram nas suas vidas, que outros provocaram nelas. Alguém te ofendeu, você fica pensando aqui, como é que a pessoa me ofendeu, como me ofendeu, eu fiquei tão chateado, eu estou aborrecido, eu não merecia aquilo, eu sou tão bonzinho, eu sou tão maravilhoso, tão belo, tão lindo, tão extraordinário, não merecia aquela palavra, ruminação mental. Você está sofrendo desnecessariamente. Não é ruminação mental. O gado, quando se alimenta, ele fica ruminando. E 1/3 do dia, 8 horas, em torno de 8 horas no dia, o gado está ruminando o que já comeu. O processo de ruminação, você está alimentando o que você recebeu. A palavra está chegando no meu coração, estou ouvindo com sabedoria, ouvindo por ouvir, está indo embora. Eu sou daquele, crédito. E a pessoa depois de meia hora fala, débito ou crédito? Eu já falei, mas não prestei atenção. Débito ou crédito? Ele vai perguntar mais 4 vezes. Aí você fala assim, débito e quero o CPF na nota. Depois você vai ouvir, débito ou crédito, quer o CPF na nota? Porque não prestou atenção. Mas se você sendo um facilitador, você vai ajudar pessoas nisso em nome de Jesus. E ruminar, processo de ruminação, ajudar a aplicar a mensagem. Você vai ajudar a aplicar a mensagem de Deus, a aplicação da palavra, maiores e melhores frutos. Maiores e melhores frutos. Haverá mais fruto que as pessoas vão entender. Imagina agora, meus irmãos, as pessoas entendendo isso, você se tornando um facilitador. E você, 100 pessoas ensinando 2, cada uma, 300 pessoas, 100, 2 cada uma, dá 300. 300 pessoas crendo. Eu serei um solo fértil. Mas a Bíblia não está dizendo que aqueles eram de fato solo fértil, porque não eram. O que a Bíblia está ensinando? Receberam a palavra, deixaram a palavra penetrar no coração, na mente e na alma, e por receber a palavra e deixá-la aprofundar no coração, na mente e na alma, se tornaram férteis, se tornaram produtivos, porque receberam a semente. É a semente do Evangelho que nos faz frutificar para o Senhor, em nome de Jesus. Se você quer ser um facilitador, me ligue durante a semana, manda um WhatsApp, manda um e-mail, manda um sinal de fumaça, manda um pombo correio, né? Manda qualquer coisa, para que possamos te ensinar mais, te instruir, te preparar. Haverá preparo, haverá ensino, haverá tira dúvidas, mas a questão básica é, eu vou sentar com 2 pessoas no mínimo durante a semana, e vou compartilhar o que Deus falou no meu coração no domingo, e isso vai estar tudo pronto. Quanto tempo vai durar isso? Pode durar 10 minutos só, não tem importância. Pode durar 10, 15 minutinhos só, acabou 15 minutos, não tem importância. Você vai bate papo das coisas, mas você estará sendo usado por Deus para abençoar mais vidas. Muitos ouvem e não entendem o que ouviram, e os facilitadores estão para aplicar aquilo que se ouviu, em nome de Jesus. Amém, irmãos?